Patronia, que o estás en la cielo, pianomo es un sankitigita, veno via regno pleno midio, via volo, kiel en la cielo, el ancal sur la terra. Mi ampano tiu tagen dono al ni hodiaŭ, kaj pardono al ni niaj ŝuldoj, tiel ankaŭ ni pardonas aŭ niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku ni en tenton, sed liberigu ni de la malbono. Tiel Tiel est. Você poderia ler, Dalva, a primeira frase? Hodiaŭ estas la dekvina de maio. Não, maio, é som de I, é maio. Maio como mesmo. se fosse Maio 2013. do Dectri. Dectri. Muito bem. A Joalina consegue ler, Jo, a segunda frase? Não. Botei o óculos de perto agora. Que bom. Citiu estas nia decunua leciono de la jaro 2013. Yes, a 11ª, né? 11ª aula do ano de 2023. Tu vi povas legi? Eu não estou entendendo. Tu vi povas traduque ao Dalva, Joalina? Traduzir? Se você pode ler, por favor. Isso. Profito, para eu ler. Profito, bone, la hodiaŭ leciono. Hodiaŭa leciono. Hodiaŭan leciono. Isso. Tu vi povas legi, Jo? La sama. Essa mesmo? La sama frazo. Profito bone la hodiaŭa leciono. Isso, leciono. Très bom, très bom. Aproveite bem a aula de hoje. Hodiaŭan leciono, a aula de hoje. Aula do dia 15 de maio de 2023. De volta às preposições. Vocês já receberam esse material, né? Nós vamos só trabalhar. Estudamos anteriormente as preposições eu e de.
ele significa, basicamente, isso é um resumo do que a gente estudou, né? Basicamente, algo ou alguém que se movimenta ou se retira de dentro para fora. Alguém que sai de uma casa, alguém que sai de um cinema, alguém que sai de uma piscina, um sapato que se tira do armário, uma colher que se tira da gaveta. Então, algo que vem de dentro para fora. Então, eu. Então, como exemplo, ele veio de dentro de casa. Livenis eladomo. Eladomo. Repito, bom, vou. Livenis. Livenis el ladomo. Yes. Livenis eu ladomo. Isso. Estava sem, Livenis desculpa. a mim parecia que estava. Então, vem de dentro de casa, de dentro. Eu. É um movimento feito de um ambiente para fora do ambiente. Seja uma... Ele pegou o bombom na caixa de bombom, né? Claro. O gato saiu de dentro da caixa. Como é que fica? Lá. Lacato, Lacato, elíris, eu lá elíris, escatolo. lá, chiranco. Não, Escatolo. chiranco não. Escatolo. Chiranco não. Ah, Escatolo. escatolo. Meu óculos É da apagou. caixa. É escatolo. Caixa, escatolo. Como é que é caixa de madeira? Linho escatolo. Ligna, Ligna escatolo. escatolo. Ligna, porque ligno é madeira. Ligna de madeira. Olha a facilidade do Esperanto, né? Caixa de Eu madeira. quero... Ligna é de madeira. Então, ligna escatolo. Caixa de madeira. Tá? Ela é uma das minhas irmãs. Aqui é um outro significado da palavra eu. É um entre alguns, né? Uma pessoa entre algumas, ou uma coisa entre algumas. Como é que fica em Esperanto? Si uno Uno el milia fratinoi. fratinoi. Yes, très bom. Uno el milia fratinoi. O D significa, basicamente, a marcação. Aqui ficou do, mas é um do só, tá? Vocês desculpem aí. Do ponto de partida. Tanto em questão ao espaço quanto ao tempo. E também a propriedade de algo. Além de outros significados, mas que são semelhantes a esse, né? Então, ele foi a pé da estação até o hotel. Como é que fica em Esperanto? Olha o íris aí com acento. Esse íris não tem acento, tá? Lipiede, Iris de la domo diz lá hotelo. Rotelo. Então, lipiede iris de la stazidomo diz lá rotelo. Estação de trem, stazidomo, tá? Poderia se dizer traina stazidomo, mas não precisa. Stazidomo significa. La libro estas de Johano kaj la pilko estas de Marko. Ripeto, bom vôlei, Johano. Você está sem som, Dalma. Johano, très bom. Johano. Yes, très bom.
Eu fecho por causa do barulho aqui. Em português, podemos dizer: o livro é de João. Ou podemos dizer também: o livro pertence a João. Vocês percebem que, em português, nós podemos dizer a mesma coisa de maneira diferente. O livro é de João. O livro pertence a João. É a mesma coisa, não é? Sim. Significa a mesma coisa. Estou dizendo que o livro é de João, pertence a João. Vejam que na primeira frase usamos a preposição de e na segunda usamos ao. Isso em português. Então vamos ver em Esperanto. Em Esperanto diremos, na primeira frase, la libro estas de Johano. De Johano. Então, a preposição de, nós vamos usar a preposição de. Já na segunda, quando nós queremos dizer que apartenas, la libro apartenas ao Johano, eu não posso dizer apartenas de. Como eu não posso dizer em português, o livro pertence de João. Seria errado, não seria? Se eu dissesse o livro pertence de João, né? De aqui nessa frase, o livro pertence, não cabe. A mesma coisa que la libro apartenas ao Johano. Então, é bom que a gente preste atenção. A própria lógica diz para nós que apartene ao, apartenas ao, apartenes ao, apartenos ao, nunca apartenas de. Então, guardem essa questão. Tá? Alguma dúvida? Eu fiquei em dúvida, porque eu achei o ao, eu sempre identifico ele como para, né? Isso é para, ou, no caso, é posse também, é propriedade, questão de propriedade. O ao também tem essa característica. Laroso apartenas ao Dalva. La libro apartenas ao Joalina. La scatolo apartenas ao Altamiro. Então, quando a gente usa o verbo apartene, a gente vai usar ao, no significado de pertencer a. Tá? A palavra apartene significa pertencer. Devagarzinho, a gente vai adquirindo parece que entra no sangue. Quando em português a gente escuta alguém dizer assim, ele subiu para cima, chega a dar um arrepio assim na gente. Né? Então, isso vai acontecer em Esperanto com vocês daqui a algum tempo. Quando vocês ouvirem uma coisa assim, vocês vão perceber isso. Bom, agora nós vamos começar na nossa aula de hoje, né? E aquilo ali foi uma revisão das duas preposições que estudamos anteriormente. Vamos começar pela preposição diz. O que significa diz? Vocês que já estudaram. Até. Isso. Até. Tanto em espaço, né? Quanto em tempo. Né? Preposição que mostra esse diz devido, diz la proxima semana, né? Preposição que mostra o ponto que a ação atinge em relação ao espaço ou tempo, né? Até tal hora, até tal lugar, até até tal data. Então, vamos ver com exemplos. Né? Nós os acompanhamos até a casa deles. Nós os acompanhamos até a casa deles. Como é que fica isso em Esperanto? Ni acompanhos. Acompanhe. Isso, acompanha. Ilia domo. Diz Ilia domo. Então, ni. Ilia domo.
Ni, nós. Né? Ni, nós. Acompanhes, acompanhar, acompanhamos. Uhum. Ilin, esse aqui é o hoje. Hoje acompanhamos. Acompanhes, ilin. Tá? Esse aqui é o hoje. Acompanhamos hoje. Esse hoje aí quem é? Eles. Então, Uhum. Eles. acompanhes, ilin. Diz até. Ilia Sua casa. domo, casa deles, a casa deles. Ilia domo. Se fosse a casa dele, seria lia domo. Uhum. Lia domo. Porque ele é li, dele é lia. Eles é iles, deles é ilia. Deixa eu voltar lá na nossa aula. Vamos aumentar isso aqui. Casa dele. E vamos. A casa dele, em Esperanto, é lia domo. Uhum. A casa deles é, em Esperanto, Ilia domo. ilia domo. A casa dela, como é que é em Esperanto? Ilia também, né? A casa dela, chia Ia domo. Então, a casa dela. Agora, como é que é a casa dela? É Chiai. Chiai. Não, Não? não, Ah, não é é plural. Ilia. Ilia Desculpa. domo. É, Ilia eu tinha domo. me confundido, desculpa. Não, tudo bem, é isso mesmo. Casa É isso dela. mesmo. Então, a casa dele, lia domo. A casa dela, chia domo. Só que o plural de lia não é formado, é o único plural que não é formado O com o Y. J. J. Y não tem esperança, é o J. J. O plural de lia é ilia. E o plural de chia também é ilia. Tá? Agora, se eu disser assim, as casas dele, É Cia domo. Não, Cia domoi. dele. Como é que é dele? Dele continua o Lia. mesmo. Lia. Lia, mas aí é mais de uma casa. Lia. Aí Domoi. sim. Hum. Não, mas aí sim. Liai Lia. domoi. As Hum. casas dele. Casas. Porque em Esperanto, o adjetivo e o pronome combinam com o substantivo. Se o aqui, ó, singular, Uhum. plural, Plural. tá? Então, as casas que domina aqui o adjetivo, porque isso aqui não deixa de ser um adjetivo. O pronome é um adjetivo. O pronome possessivo é um adjetivo. Então, ele vai para o plural junto com... Aqui está escrito as casas deles. Tá? A gente já estudou isso. Se eu disser assim, as casas dela. É Cia domoi. Chiai E aí? domo. É a mesma coisa. Uhum. Chiai domo. Agora, se eu disser assim, as casas deles. Eles. Ilia domoi. Iliai domo. É plural. Se eu disser as casas, tem que correr aqui, senão não vai dar tempo de terminar a aula. Delas, como é que fica? As casas delas, Ilia e domoi. Lia e Também domo.
Trebone. Então, isso aí já é um roteirozinho para vocês guardarem. Bom, nós vimos aqui o Niacompanhes Ilin diz Ilia Domo, agora vamos a Nós viajamos de Paris até Londres. Como é que fica isso em Esperanto, Jô? Ni voyages de Pariso dis Londono. Isso. Então, nós vimos aí que o de Paris, a preposição é de mesmo. Lembra que eu disse que é o início da, né, aonde se sai, da onde começa o tempo. Então, de Paris, diz Londono, é o local de chegada, o tempo ou o local de chegada. Próxima. Nossa aula hoje, agora, olha só, nós vimos dois exemplos de espaço, né? Eles acompanharam eles até a casa deles e o outro viajou de Paris até Londres, espaço. Agora vamos ver um de tempo. Nossa aula hoje continuará até as 10 da noite, é verdade. Nós vamos continuar até 10 da noite. Como é que fica isso, Dalva, esperando? Nia, Rodial, Rodiaua. Rodiaua, Leciono, Daurus, diz Ladeca Nocte. Deca Nocte. Isso, Nocte. Muito bem. Então, Nia Rodiaua. Rodiaua, porque Rodiaua é de hoje. Rodial é hoje. Rodiaua é de hoje. A aula é de hoje. Né? Porque eu disse aí em português, nossa aula hoje. Mas em Esperanto eu devo dizer Nia Rodiaua Lezione, nossa aula de hoje. Continuará Daurus, aqui no futuro, Daurus. Diz Ladeca Nocte. Nocte quer dizer da noite. Nocte quer dizer da noite. Nocto quer dizer noite. Nocte quer dizer da noite. Se nocte quer dizer da noite, como é que se diz do dia? Do dia. Nocte. É a mesma coisa. Nocto, nocte. Dia, tago. Do dia, tague. 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 É só trocar. O que eu fiz aqui? Eu peguei noite é nocto, não é? Termina com O. Da noite é nocte. É um advérbio. Da noite. Da noite. Agora, dia é tago. Do dia é tague. Tague. Eu fiquei me querendo lembrar como é que era dia. Se eu quiser dizer assim, o trabalho do dia, taga laboro. Taga laboro. Tá? Taga laboro. É um exemplo diferente. Professor, por favor, tague dia. Tago de dia. Não. Tago dia. Tago dia. Tague do dia. Do dia, tá. Obrigada. Mas também taga é um trabalho diário, é o trabalho do dia. Vamos lá. Ficarei aqui até amanhã. Vou ficar aqui até amanhã. Espero que vocês fiquem também. Prazer. Como é que ficará aí? Mi restos chitie diz Morgal. Morgal. Cuidado para não dizer restos. É restos. Tá? É o R de marido. Marido. Resto. Então, mirestos titie diz Morgal. Novamente, falando do espaço de tempo, né? Até o momento de amanhã, até amanhã. O restos é aqui, né, professor? Alguma dúvida sobre a preposição diz? Eu acho a preposição diz uma preposição muito fácil, né? Ela é mais fácil, né?
Ela é uma das duas preposições com a qual o ao e diz não se usa com essas duas preposições aquele acusativo de direção. Nunca. Tá? Com diz e ao não se usa nenhum acusativo. Nenhum acusativo. Nunca. Tá? Agora nós vamos à preposição tircal. Repito o bom vôlei. Tircal. Tircal. O que significa tir? Em torno, Em torno de, ao redor, Puxa, ao vocês estão bem, redor, vocês estão bem. em Isso. volta de. Por volta de, né? Uhum. Em torno de, ao redor de, em volta de, por volta de. Vamos aos exemplos. Dançar como gato em torno da panela. Dançar como gato em torno da panela. Como é que fica, Jô? Jô? danço, Dante-se dance, que el gato circa o poto. Poto. outro. Então, dançar é um verbo no infinitivo. Então, termina com i. Dante-se. Como? Que el gato Gato circa, em torno da, circa, poto, panela. Poto, panela. Então, que ele usa lapoto? Que, onde a gente usa panela? Que, onde usa lapoto? Lacuireio. Fogão. Lacuireio, trebone, lacuireio. Tuareio. Cuireio. Cuireio. Porque cuire é cozinhar. Cuireio é lugar onde se cozinha. Cozinha. Tinha esquecido. O próximo. O rei os reuniu em torno de si. O rei os reuniu. Olha o os aí de novo. Os quer dizer eles. Reuniu a eles. Os reuniu. Então, como é que fica em Esperanto, Dalva? Lareggio, collectis, ili circausi. Esse, Circausi. Lareggio, collectis, ili circausi. Então, collectis, reunir. Os, ili, em torno de circal. E si, em Esperanto, é si mesmo. Tá? Em torno de si. A próxima. Chegarei por volta do meio-dia. Jô, como é que fica? Mi alvenos circa tagmeso. Esse. Mi alvenos circa tagmeso. Alvenos porque é futuro, chegarei. Percebam que eu posso dizer chegarei. E todo mundo sabe que sou eu, não é ele, não é ela, não somos nós. Em Esperanto eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar o pronome para saber, porque senão mi alvenos, vi alvenos, li alvenos, ili alvenos. Quer dizer, então eu tenho que usar mi alvenos, circa, tag meso. Meio-dia, tag meso. Meso é meio, tag é dia. Aqui tá, a gente suprime o O. Tag meso, mesodelatago. Tag meso é igual a mesodelatago. Deixa eu colocar isso lá também, lá naquele quadro. Tag meso é igual mesodelatago. Mesodelatado. Quer dizer meio-dia. Vamos a exercício. Então, vamos fazer esses exercícios aqui.
A Terra gira em torno do Sol. Como é que fica isso em esperanto? Latero, turnas, Isso. circalsuno. Eu botei aqui uma cola dizendo que girar é rondire, rondiras. Não Latero, pode ser turne, não? rondiras. Pode, mas é melhor rondires, porque ela gira em torno de si mesma. Então, é rondires, tá? Ela podia ser tircauíras também. Tircauíras, vai em torno do Sol. Existem várias formas de se falar, mas o verbo que eu usei aqui é o rondire. Então, nós vamos colocar latero, rondiras, tircaulasuno. Mas tudo bem, está ótimo. Latero. Em Esperanto, eu até botei em português terra com letra minúscula. Na realidade, deveria ser com letra maiúscula. Foi uma influência do Esperanto. Porque em Esperanto eu posso usar a terra com letra minúscula. Não é exigência usar com letra maiúscula. Não, mas em português também. Então ótimo. Melhor ainda. Português não é obrigatório, não, terra aí. Então, ótimo também. Maiúsculo, não. Então, a próxima. Entendeu a frase, Dalva? Eu entendi. Eu não sei, eu fiz essa seguinte, fiz errado, porque eu botei latero, eu não sei por que eu entendi que seria ronda, é rondiras. É porque aqui, você viu a cola que eu dei? Girar é rondire. Eu vi. Rondi. Então, se é rondire, é rondiras. Rondir, quando a gente tem um verbo no infinitivo, a gente apenas tira o i e coloca as letras do tempo que a gente quer falar. No presente, no caso. Rondiras. Eu tirei o i e coloquei o as. Rondiras. Não conhecia esse verbo. Se fosse no futuro, seria rondiros. Rondiros. Se fosse no passado, seria rondires. É só trocar as letras, né? A próxima frase. Um sorriso contente ou de contentamento brincava em torno da boca dele. Como a boca dele é uma coisa muito feia, porque na frase está assim, eu botei de sua boca, tá? Mas de sua dele. Então, um sorriso contente brincava em torno de sua boca, da boca dele. Como é que fica isso? Como é que é sorriso? Joia, como é que escreve? Vou mostrar daqui a pouco, Dal. Fala. Ludes, circal, cia, bucho. Muito bom. Trebone. Só que não é cia, é lia, tá? É aquele meu eterno, eu fico na dúvida. Eu botei lia, depois mudei para cia. Porque, veja bem, o cia ele se refere ao sujeito da frase. Qual é o sujeito dessa frase? Sorriso contente. Sorriso. Em português. Um sorriso. Então, se você botar cia, se você botar cia, quer dizer que o riso brincava em torno do riso, da boca do riso. E o riso não tem boca. Entendeu? Então, é lia, dele, da pessoa. Contenta, eu botei contenta, mas pode ser Gioia, pode ser Gaia, pode ser Gioia, Gaia, Felicia, contenta. São várias, são sinônimos, né?
contenta rideto, ludis, por que rideto? Sabe por que rideto, Dalva? Porque riso é rido, Rido. 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 Então, sorriso é um riso pequeno, é um pequeno Ah, riso, né? diminutivo. Então, Sim, rideto, sim. tá? Ludis, tirca, lia, bucho. Minha Tá? bucha. A próxima frase, só vou dormir por volta da meia-noite, porque eu vou dar aula até às 10, então só vou dormir por volta da meia-noite. Como Tá. é que fica essa? Me irás dormir. Deixa eu ver se a Dalva consegue essa. Eu sou, tá. professor. Só vou Hã? dormir. Eu fiquei preocupada com o só. Só vou dormir. Nur, minur, mi, eu, Ah, que é sim, só vou, é mi. Nur, só é nur. Vou Ah, dormir. tá. Só vou dormir. Só iros. Só Ir, minur, não, minur, iros, Iros. não. Não, Não? iros não. Não, dormos. É aquele Ah, negócio, eu não falo em Esperanto como falo em português. Eu dormirei, eu só dormirei. Eu só dormirei. Minur, dormos. dormos. É, Por volta de. Ai, aí eu. por volta de Tircam. Tircal e meia-noite. Meso. Meso? É Não, meso? Não, dia é tag mesmo. Noite, meia-noite, esqueci. tá noctomeso. Eu O errei. Jô, você errou em quê? Eu errei nesse nur, dormos e noctomeso. Eu botei É só duona, dona, errado, dona. duona norte, Não se usa, não meia-noite. é costume, não é Não, costume usar, né? Pode ser usado, mas é noctomeso mesmo. não é costume, né? Agora, por volta do meio da festa, o Jô, Circa duona de la festo. não é a meia festa, porque duono é para marcar metade de alguma coisa. Por exemplo, duono de la oranjo, é metade da laranja. Ah, Mas aí é meso, metade, meio. Circa la meso della festo, de la festo. circa la meso. É igual noctomeso, é igual tag meso, meio do dia, meio da Tá. noite. É meio, tá? Não é a metade de nada, é o meio. É igual em português. Eu digo assim, Aham. meia laranja, meia. Agora eu digo assim, Meio, no meio da laranja, no centro da laranja, no meio. Eu não digo meia laranja. Meia laranja, é uma parte, uma banda da laranja. Né? aham. É meia sala. Eu aluguei meia sala. Eu passei a usar só a metade da sala, aluguei a meia sala para uma outra pessoa. Agora, no meio da sala, eu coloquei uma mesa. No meio. Não coloco na meia sala. Né? Dá para perceber essa diferença? Não, esse aí da meia sala não deu, Como não. é que ficam os meios, professor? Os dois É, Hã? meios. Como é que ficam, então, os dois meios? O meio da sala e o meio da laranja. é, Olha só, vou tentar mostrar de uma outra maneira. Se eu digo metade, é duono. Metade é duono. Metade. Metade da sala é duono. Agora, no meio da sala é meso. No meio da rua é meso. Agora, se eu disser a metade da rua, é duono de la strato. Duono.
É Duono. duôno. Duôno. Duono é metade. Isso. Vou anotar. Então, aí seria metade de alguma coisa. Duôno. Exatamente. Eu vou lá, vou voltar lá no nosso Duôno. material para escrever isso. Olha só, duono é igual metade. Eu coloquei. Triono é igual um terço. Duôno. Um terço. Varono, nós já vimos isso quando estudamos horas. Varono é um quarto. Não um quarto de dormir, um quarto. Um terço, um quarto. Quivinono, Fracionários, né? isso, é igual um Um quinto. quinto. E assim sucessivamente. Tá? Próxima frase. Eu não esquecerei isso até a morte. Eu não esquecerei isso até a morte. Jô, Me ne forgesos tio isso. dislamorto. De novo, eu não ouvi bem. Me ne Me ne forgesos forgesos tio tion, tem o tio. N. Tion. Ah, é. Esqueci alguma coisa, tá. Dislamorto. Trebone, trebone, trebone. Eu não sabia, não soube, não. Mine forgesos tion dislamorto. Não esquecerei isso até a morte. Tá? É porque eu não dei cola dessa vez, não. Mas tem que olhar no dicionário. Esquecer, por exemplo, está lá. O senhor não sabe como eu procurei coisa no dicionário. Os dicionários são, Esperanto, português. Tem que ser português esperanto, né? Eu não tenho português esperanto, não encontrei português esperanto. Sim. Aí fica difícil. Na internet tem. Sim, para consultar, né? Eu vou fazer uma aula, vou mostrar a vocês, aí O senhor você, falou, como eu prometi. faria. Uma aula nossa vai ser sobre dicionário. Mas tem que ter português esperando, senão não dá. Na hora de Mas formar tem. as O frases, Túlio Flores tem português esperanto e esperanto português. Tá? eu tenho aquele do Carlos Domingues. Também é bom. Ele só vê até a ponta do seu nariz, o nariz dele. Ele só vê até a ponta do nariz, só enxerga até a ponta do nariz. Lividas, Quer tentar, Dalva? sola. Eu estou aqui Não. estou tentando aqui o que eu fiz, mas eu fiz errado. Eu botei Levide. Ele só vê. Linur, não é sola não, João, é nur. Tem Linur, o nu, né? Linur Vidas. Pode ser Lividas, Nur, pode ser? Pode, mas é ideal é Linur Vidas, Tá, porque você vai usar a preposição logo depois. sei. Linur Vidas, o que mais? Diz, aponta. Lá, Pinto. Pinto, Pinto de cianaso. de cianasa. Aí sim, aí é cia. Aí é cia. Muito bem, muito bem. Aí é cia por quê? Porque o sujeito da frase quem é? É ele. É li. É li. E o nariz é dele mesmo. Se é dele, é cia. Eu sei, Dalva, está impactando você essa frase aí. Lia, eu pus Lia. Não, mas eu deixo dizer para você. Vou Se você copiar. Deixa eu só explicar a você. Se você colocar Lia, significa que é de um outro homem, não dele.
Ele só vê até a ponta do nariz de uma outra pessoa do sexo masculino. Porque é porque em português não tem isso. E em Esperanto tem. Quando o pronome possessivo se refere ao sujeito da frase, ele é sia, seja li, fi, di, il. Tanto faz. Terceira pessoa vai ser sia. Semana que vem eu vou montar um quadrinho só com isso, tá? Para recordar isso aí. Tá bom? Então vamos à outra. Essa você consegue fazer. Com ele, ela irá até o fim do mundo. Com ele, Com li, com li. Xi, Isso, tudo bem. Xi, iras, tá certo. Iros, irá. Iros, diz, diz, não, lá, fino, lá, diz, lafino, fino, do mundo, de, do mundo. de la mondo. De lá, mondo, com O, né? De lá, mondo. Com li, chiros, diz lafino, de la mondo. Tá? É ruim. Então, com li, chiros, diz lafino, de la mondo. Essa preposição com é na companhia de. Na companhia de, ela irá até o fim do mundo. A próxima, Jô. Ele está armado da cabeça até os pés. Meu Deus. Tem mais um, Dalva. Tem mais um, Dalva. Tem mais um. Sim, sim, Ele está armado. Armado é armita. Muito bem, armita. Li estas armita. Eu botei el capo, depois eu botei de capo. De la capo. De la capo diz alapiedo. Não, diz lapiedo, não tem al. Você não pode botar diz e al. Diz e al são duas preposições. Tá. Os dois juntos não pode. Diz lapiedo. É de capo, né? De la capo, li estas armita, de la capo, deixa eu mostrar aqui. Li estas armita, de la capo, diz lapiedo. Pode copiar agora, Dalva, que agora já está completo. A minha amiga não precisa nem copiar, nem nada. Não, estou corrigindo, minha filha. Errei. Dei lá, não botei. Mas acertou bastante coisa. Sim. Vamos ao próximo. Rei Matasco. Agora é para colocar as preposições nos lugares corretos. Eu vou estudar de agora até o almoço. Desde agora até o almoço. Me ler-nos. Qual é a preposição que... Então, vamos lá. De, nu, Diz, latagmandio. Trebone. Me ler-nos. Viu, Dalva? Eu vou estudar, não é me ir os estude. É me ler-nos, né? Sempre que houver isso, você troca pelo futuro. Tá? Ela pegou os sapatos no armário, de dentro do armário. Olha só, de dentro do armário. Stiprenis lachuon. Eu lachiranco. Trebone. Ele construiu um muro em torno de sua casa dele. Li construis muron, circal, siadomo. Isso. Percebam que tem o acusativo antes da preposição, depois não tem. Circal, siadomo. A mesma coisa aqui na 2 também. Chiprenes lachuon, eu lachiranco. Né?
A 4. Eles fizeram uma viagem em torno do mundo. Olha de novo, Dal. Não é Ilifares, é Ili Voyades. Eles viajaram. Uhum. Né? E voyage. Circa Lamondo. Circa Lamondo. Circa Lamondo. Então, na primeira, nós temos... Vamos ler. Leia, por favor, você, Jô, a primeira. Milernos de num diz lá tagmanjo. Yes. Vocês sabem por que eu peço a vocês para ler? Tem duas finalidades. Uma de treinar a leitura e outra de quanto mais a gente ouve o Esperanto, mais a gente assimila a estrutura da língua. Nós temos dificuldade de assimilar porque a gente ouve muito pouco o Esperanto. Então, quando nós mesmos falamos, ainda é melhor, que a gente assimila mais ainda. Então, você poderia ler a segunda, Dalva, por favor? Ciprenis, lachuoi, el lachranco. Trebon, Chiranco. Né? Chiranco. Não, repito, Chiranco para mim. Chiranco. Chiranco. Trebon. Trebon, Trebon, Trebon. Jô, a terceira. Li construis muron circa siadomo. Circa siadomo. Trebon. Dalva, a quarta. Ili voyades circa Lamondo. Lamondo. Trebon, Lamondo. Trebon, Trebon. Então, nós vimos aí, até agora, 4 preposições, né? De, eu, diz e circa. Acredito que na semana que vem, ainda não preparei a aula da semana que vem, mas acredito que a gente vai ver outras preposições. Eu vou montar um quadrinho para vocês com todas as preposições. Ele está montado já, só falta organizar de modo que fique bem legível no WhatsApp, para que vocês vejam todas as preposições, como elas... o quadro completo, né? De preposições. Tá? Então, nós vamos... agora, nós vamos fazer o quê? Fino. Fino. É o fim. Terminamos a nossa aula de hoje. Tá? Dankon Estas mi que o devas dank. Só que eu não estou conseguindo achar. Tá aqui. Pronto. Então, mi dankas al vi, viam ĉeeston, viam paciencon, por aŭdi tiu leciono. Você que tem que ter paciência. Com essa aluna aqui, principalmente, está ruim. De forma alguma, de maneira As alguma. duas.